Alô, minha rapaziada rubro-negra do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Moçada, em um vídeo só eu trago duas questões para vocês analisarem. A primeira é a seguinte: a questão do goleiro, do Hugo Souza e o Santos. Que o Paulo Souza passou 3 meses pedindo especificamente o Santos pro gol. Aí agora o Santos chega e ele não bota o Santos para jogar. Essa é uma questão. Não estou falando que ele tem que botar o Santos para jogar. São vocês que vão dizer aí, analisar. Deixa o Hugo Souza, que tá bem, vinha bem. Eu falei, poxa, vai botar o Hugo Souza como aconteceu no outro jogo, que ele botou o Santos para jogar. Eu falei, pô, tem que ver como ele tá ainda. Não é assim num jogo valendo, né? Quer dizer, tem que treinar bastante para ver como ele está, né? E essa questão. A outra questão é, na entrevista do pós-jogo do Palmeiras, um jornalista foi fazer uma pergunta ao Paulo Souza, questionando o Paulo Souza, e no decorrer da pergunta lá ele falou a palavra menos. Caramba, o mundo veio em cima dele. Não o mundo propriamente dito, né? Mas o pessoal da Jovem Pan caiu em cima, o Mauro César, porque eu tenho o maior respeito. Vocês veem, eu estou sempre aqui postando o trabalho dele aqui, né? Coisas que ele diz, as análises dele do jogo, do antes e do pós-jogo. E ele caiu em cima dessa palavra, né? E também chegou até a beira de desmerecer os youtubers. Não eu, porque eu não me considero um youtuber. Camarada, que eu tenho 284 inscritos no meu canal, eu não sou um youtuber. Mas chegou à beira de desmerecer os youtubers, falando também que não é youtuber. Ele tem um canal no YouTube e diz que não é youtuber. Ele é sim. A partir do momento que ele tem um canal no YouTube, ele é um youtuber, né? Então, moçada, eu vou deixar essa questão para você. Esse rapaz, esse jornalista, ele deu uma resposta, que eu também vou procurar depois e vou postar para vocês. Mas eu quero que vocês analisem essas duas questões. Sobretudo, a questão do goleiro, que agora o Hugo Souza está de titular e o Santos está na reserva. O Diego Alves nem se fala, né? Tá terceiro goleiro. E a melhor coisa que ele tem a fazer é procurar um clube para ele. Mas, gente, vamos lá, vou deixar para vocês aí. Moçada, se inscreva nesse canal, dá uma forcinha, vamos sair desses 284 inscritos, pelo amor de Deus. Vamos lá, moçada, mas dá uma olhada com muito carinho, com muita atenção nessas questões que foram postas aí. Falou, moçada? Vamos lá. Uma pergunta que irritou o Paulo Souza, até pela forma como ele respondeu, foi sobre o goleiro. Ele foi perguntado mais uma vez sobre o goleiro titular do Flamengo, que, desculpa, a grande maioria esperava que fosse o Santos. O Hugo fez uma defesaça, inclusive, que salvou o Flamengo aí de uma derrota até para o Palmeiras. Mas ele foi perguntado sobre a situação do Santos. E ele respondeu, a gente tem essa sonora e a gente vai debater aí essa explicação e a nossa opinião aqui da mesa sobre quem deve ser o goleiro titular do Flamengo. Roda aí pra gente, Boni, por favor. Bom, se calhar não me fiz entender bem na coletiva anterior. Passo a explicar-me outra vez e espero que seja a última vez. O Santos chegou passado quase 3 meses. Há um processo de crescimento da parte do Hugo, onde nós confiamos. Se o Santos tivesse chegado inicialmente, provavelmente as nossas decisões tinham sido diferentes e, dependente do momento de forma de cada um deles, com certeza vamos tomar decisões diferentes. Para já, vamos mantendo a mesma ideia, ou seja, dar continuidade ao crescimento do Hugo, que nos tem mostrado toda a confiança. Ainda hoje fez uma atuação extraordinária, em todos os momentos esteve muito concentrado, tem vindo a melhorar com os pés, algo que ele, e nas tomadas de decisões, algo que ainda tem muito para poder crescer, e depois temos a falar com idades diferentes, em relação ao Santos e em relação ao Hugo, e depois também temos a componente que é Flamengo, a pressão que exatamente existe, e muitas das vezes ela existe, esta ressonância, por tudo aquilo que se vindo a falar, a escrever, e nós precisamos de estabilidade. Eu penso que o Hugo tem estado a crescer muito em termos de mentalidade, de estabilidade emocional, que possa oferecer ao Flamengo, à nossa equipa, tudo aquilo que ele hoje ofereceu, a qualidade do jogo que ele teve. Passando aqui para a mesa, eu acho o seguinte, eu fui um que critiquei
E quando o Hugo fez a defesa, inclusive, eu falei, tem que render, o cara realmente salvou o Flamengo. Agora, eu continuo achando o Santos o goleiro ideal para ser o titular do Flamengo. Ele disse que ele já explicou, vai explicar mais uma vez. Agora, quem pediu a contratação do Santos foi o Paulo Souza. O Paulo Souza, inclusive, pediu com urgência a contratação de um goleiro. Aí ele diz na resposta, agora já se passaram 3 meses, então o Hugo cresceu. Não. Mas ele ficou insistindo por 3 meses. Ele não insistiu por 1 mês, a diretoria não contratou e ele parou de falar. Ele insistiu na contratação do Santos. Então, realmente, eu estranhei o Santos não ter entrado como goleiro titular. O Hugo agarrou bem? Sim. Mas essa segurança que ele diz com os pés também, eu não vi. O Hugo, inclusive, deu um passe para lateral com o pé, que foi constrangedor. O Hugo não joga bem com os pés ainda. Acho que vai ser um grande goleiro. Ainda acho inseguro em muitos aspectos no gol do Flamengo. E acho que a imprensa tem direito de perguntar. Vai responder de novo? Ok, respondeu de novo. E agora sim ele deixou claro que o Hugo, para ele, é o goleiro titular. Mauro, você concorda com o Paulo Souza? Você acha que o Hugo deve ser o goleiro titular e que ele realmente está muito seguro nesse momento? Eu acho que ele tem até motivos, como todos os técnicos têm, de eventualmente ficar irritado com certas perguntas tacanhas que são feitas em coletivas aqui no Brasil, né? Porque muita gente vai para a coletiva totalmente despreparado e faz perguntas estapafúrdias. Isso acontece em tudo quanto é clube. Então acho que o técnico tem sim o direito de se incomodar, porque às vezes fazem perguntas que não tem cabimento. Aí o cara fala, o que está perguntando isso para mim? Então acho que tudo bem, isso é um direito que o cara tem de se incomodar com perguntas. Essa pergunta não é ruim, a pergunta ela faz sentido, porque é uma pergunta do torcedor. O torcedor quer saber. Ontem ele foi mais claro do que na anterior. Por isso foi perguntado de novo. Agora, para mim, não tem dúvida. Não precisa perguntar mais. O titular é o Hugo, ele deixou claro. O que eu interpreto das palavras dele? Ele entende que o Santos precisa mais tempo, mais ritmo, convivência, treinamento, entender como é que a defesa funciona. Eu entendi dessa forma. Quando ele fala, se viesse meses antes, né, estaria mais entrosado. Essa é a tradução que eu tento trazer, pelo do que eu entendi. E ele estabelece uma disputa por posição. O Santos vai ter que treinar bem, quando tiver a oportunidade de jogar bem, para ganhar a posição do Hugo. É mais ou menos isso. Ao invés de, trouxe esse goleiro, você vai jogar. Não, você veio para cá, mas tu vai brigar para jogar com o outro. E o Diego Alves esquece, né? Esse aí está totalmente encostado. Essa é a grande mensagem também. Você não vai nem brigar para jogar, meu amigo. Você é o terceiro goleiro, pode procurar outro clube. É a mensagem que estão dando para ele, muito claramente. Eu não concordo, eu acho que o Santos é um goleiro melhor, embora eu também tenha dúvida se o Santos é o goleiro que o Flamengo procurava. Isso só o tempo vai dizer. Tenho dúvidas mesmo. E não concordo também com essa história que ele joga bem com os pés. Já vi gente falando que ele joga futebol, ele pode jogar futebol, ele pode jogar linha de passe altinha, o que ele quiser. Mas ele não é bom com os pés. Algumas jogadas, a bola está limpa para ele não tem segurança de trocar um passe. Ele já rifa. E o torcedor torce para ele rifar. Porque fala, não, é melhor esse cara jogar a bola para longe e brigar pela sobra do que ele ficar trocando. Porque ele não passa segurança nenhuma. O Santos vai passar? Não sei. O Santos eu estou falhando de jogadas com os pés também nos seus últimos jogos pelo Atlético, lá no Paraná. Inclusive contra o Coritiba, em jogada que gerou gol e derrota, que eliminou depois o Atlético do Campeonato Estadual. Então não sei se o Santos será esse goleiro também, mas eu acho que ele deve estar observando o dia a dia. Sábado o jogo é contra o ex-clube do Santos. Será que ele vai colocar o Santos contra o Atlético? Eu acho até que sábado ele tem que mudar meio time pelo menos, porque os caras não vão aguentar. Ele tem 9 desfalques ao todo. Pode ser que volte alguém até o final de semana. O próprio Pablo pode estrear. Então acho que ele precisa, porque ontem entrar no final do jogo, tem mais tempo para treinar até lá, o jogo na quarta, outra no sábado, de repente de preparar uma outra formação aí defensiva. Agora, eu acho que a pergunta é pertinente. Só que para a próxima coletiva não precisa mais perguntar. Se ele colocar o Hugo, larga de mão, porque ele vai responder a mesma coisa. Dessa vez, acho que ele foi claro. No jogo anterior contra o São Paulo, eu acho que ele não foi tão enfático, tão claro. E acho que a irritação dele não se justifica nessa pergunta específica, que é uma pergunta pertinente, esse é o meu entendimento. Em outras até entendo. O Abel, o Paulo Souza, o Vitor Pereira, o Luiz Castro, o Mohamed, o Rogério Ceni, ficaram aborrecidos, que tem cada pergunta que eu vou te contar. Ontem teve um Menas na coletiva do Flamengo, né? Menas. O colega falou Menas. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Aí você vê o nível da coisa. O cara vai lá e manda o Menas na coletiva. Eu tava na minha live, eu nem percebi o Menas. De repente o pessoal começou lá no chat. Ih, Menas, meu Deus. Mas como eu falei com Menas? Menas substituições, uma coisa assim. Menas. Menas substituições. Aí, Menas chute a gol. Pelo amor de Deus. Menos.
Menos. Vanderlei Nogueira. Vocês estão achando graça? O negócio é gravíssimo. A gente acha graça do jeito que você fala. É gravíssimo, cara. Não, pera, o cara que manda o Menas, meu, na coletiva. Teve bem na chute a gol. Pô, imagina que veio lá de Portugal escutar isso aqui, tem pensado aqui no Brasil deve ser diferente, né? Não, e tem o outro que se irrita, tem torcedor que se irrita e acha graça quando ele fala a camisola do Flamengo. Eles falam camisola, gente. A camisa, o fardamento do jogo, em Portugal, é camisola. O cara honra a camisola do Benfica. É assim que se fala. Então o cara vai trazer o português de Portugal. Tem gente que não consegue entender nem isso. Nós estamos cercados de cada mala também que eu vou te contar. Quando o Mauro passou uma maquiagem hoje, ele estava lá tranquilo e tal, mas eu sou um retratista da vida, né? Então eu comecei a observar. Falei, ele vai desabafar em alguma... Porque eu estou sentindo isso nos olhos do Mauro. Hoje tem um desabafo. Hoje tem. E hoje eu falei assim, eu cheguei depois dele. Sentei aqui, ele já estava aí, você fez um charminho, mas ele já estava sentado aí. E eu falei, Mauro, eu vou oferecer o ombro hoje, porque eu sei que você vai desabafar de alguma coisa, menos. Tem alguma coisa aí que você vai falar. E foi o que aconteceu. Será que os caras conseguem achar esse Menas aí? Não? Vamos ver se eles acham aí o Menas, a nossa produção. Vamos ferrar a produção aí no feriado, mas tem que achar. Vamos achar. Agora, Vanderlei Nogueira, você está muito felizinho. Eu já vou levar uma polêmica para você, então. Mas posso só falar uma coisinha rápida? Claro. Com relação ao Paulo Souza, eu acho que ele tem razão. Tem perguntas inoportunas que não cabem na entrevista coletiva, que eu acho uma tristeza a entrevista coletiva. Há muito tempo que eu acho isso. Então, eu acho que ele falou alguma coisa que dá para a gente sentir. Ele pediu aquele apressamento na contratação do Santos, porque ele já não contava mais com o Diego. Então, tá bom. Então, por isso que ele pediu, não pode ficar sem goleiro. Só um. Aí, o Hugo começou a melhorar. E ele é que vive com o elenco, né? A gente sabe disso, como é que funciona isso. São 40 pessoas que estão lá. Então, eu acho que ele percebeu que o Hugo melhorou. Então eu vou prestigiar esse cara no início de competição para mostrar como é que eu ajo, como é que eu prestigio as pessoas, os atletas, essa coisa toda. E na próxima entrevista, sem dúvida, alguém vai perguntar o seguinte: tá chegando a hora do Santos para ficar irritado? Tá chegando a hora de só escalar o Santos? Mas por enquanto, ontem, por exemplo, naquela defesaça que fez o Hugo, eu ouvi o microfone, o som ambiente captou, Mauro, claramente era... Imaginei assim, conheço essa voz, mas é claro, em 70 mil pessoas não poderia conhecer. Esse é o meu goleiro. Eu ouvi no final, no finalzinho, porque eu estava me preparando para apresentar o intervalo, e não sei de onde veio aquela voz, mas esse é o meu goleiro, porque foi uma defesa emocionante. Sim, sem dúvida. E você imagina, né? Quer dizer, até aquele parente do Santos que estava lá, gritou: esse é o meu goleiro, Thiago Asmar. Para falar aí do Roberto Carlos. Tem alguma história com o Roberto Carlos? Não, aqui a gente gosta de homenagear Mauro César. A gente sempre elogia nosso rabugento tão querido, Mauro César. Recuperamos o Menas. Grande estilo. Olha, parabéns a galera da produção. O Gabriel, nosso gerente de esporte, também queria, porque o Gabriel tem 25 anos, ele foi no show da Gal Costa no fim de semana passado. E é ruim? Foi, não, mas para um garoto de 25 anos conhecer a Gal Costa. E agora, olha aí, ó. Vamos lá. Bota aí o Menas. No show do Mumuzinho, bota o Mimimi. Tá esculhambando meu parceiro? Mumuzinho. Claro que eu gosto do Mumuzinho, meu parceiro. Gal Costa é ruim, Mumuzinho. Óbvio que eu gosto do Mumuzinho. Pode rodar aí o Menas. Flavóis. Parabéns pela vitória. Foi um jogo... Pela vitória poderia ser. É verdade. Nós merecíamos. Parabéns pelo jogo. Fugir-lhe a boca para a verdade, é verdade. Eu falho. Hoje a gente viu algumas mudanças. Você falou sobre processos, né? Que as pessoas têm início, mas eles vão se modificando no decorrer. E hoje você optou por fazer menos substituições. Alguns não puderam entrar no final do jogo. Mas ali entrou o Marinho, que deu uma dinâmica... Tinha que tirar a imagem. Já começou falando pela vitória. A reação do Mauro quando ele escutou o Menas. E deu parabéns pela vitória. Não dá, né, cara? Não dá. Eu na hora não percebi. Aí eu tava fazendo live lá no meu canal no YouTube, aí de repente, o pessoal, Menas, nos comentários. Eu falei, Menas? Teve mesmo Menas. Eu fui lá ver depois, Menas. E tem toda uma introdução, né? Boa tarde, boa noite, né? Aquela voz de... Parabéns pela vitória. Parabéns pela vitória. Foi 0-0. Parece aquele cara do supermercado que fica anunciando, né? Olha, o Catra em promoção agora, dono de casa e tal. Aquela voz imponente. Aí o cara manda uma dessa, meu irmão.
Menos. Não tem condição. Então repete. Aliás, aí. as coletivas do Flamengo, assim, eu vou repetir o que eu já falei várias vezes aqui. Eu não sou nada contra os youtubers, eu também tenho um canal no YouTube, embora não seja YouTube, sou jornalista. O YouTube é uma outra coisa. Jornalista e youtuber. Sim, pode ser. Eu sou jornalista e comentarista, sou jornalista e sou repórter. Pode ser tudo. Mas não tem nada contra quem só tem canal no YouTube. Mas você tem que se preparar para fazer o trabalho. E a coletiva é coletiva de imprensa. Jornalista, Calma, quem vai lá entrevistar... Segura não só tem que que ficar dando pra rádio. Sim, dando parabéns. Ó, voltamos pra Rádio Jovem Pan, então agora rádio e YouTube. O Mauro César tá falando sobre... Menas. Sobre quem perguntou, falando menos na coletiva. Pois é, eu acho que assim, tem que haver um mínimo de critérios, as pessoas têm que estar preparadas. Isso é constrangedor. Você imagina o entrevistado, o cara que vem de fora ainda, fala, pô, Minas, pô, não dá. E assim, tem toda uma introdução, uma impostação ali, não tem conteúdo nenhum. Então você desperdiça tempo, você ocupa espaço que poderia ser ocupado por gente mais qualificada para fazer as perguntas. Mas não. E o que acontece? Eu acho até justo. Pergunta quem está no local e não quem está à distância. Acho que é justo. As perguntas têm que ser feitas por quem está ali. Mas o cara tem que ter mínima de qualificação para isso. Isso aí o cara acha que tudo isso aí é imprensa. Muitos não são jornalistas, não são nada. São pessoas que estão ali fazendo esse trabalho e que não são preparados para isso. É avacalha a nossa profissão. Tem muito jornalista ruim, despreparado. Claro que tem. Mas alguns nem isso são. Aí o cara chega ali e manda esse menos. Dá pra te ouvir de novo aí? Dá, e com a tela dividida. Não, com a tela dividida, eu peço raiva. o Menas e o Mauro César na tela dividida. Isso aí é sagrado. Tem react. que ter esse momento aqui no nosso... É o react. É isso, react. Brunão. O react, por favor, bota a pergunta. As pessoas fazem vídeo no Instagram reagindo ao fato. Eu já reagi, agora não vai ter reação. Não, eu já tô adaptado. Bota em tela dividida. Eu já tô adaptado. Mauro César e a pergunta. Olha aí, Pela voz. Parabéns pela vitória. Foi Bom, pela vitória poderia ser. É verdade. Nós merecíamos. Parabéns pelo jogo. Fugir-lhe a boca para a verdade, é verdade. Eu falho. Hoje a gente viu algumas mudanças. Você falou sobre processos, né? Que as pessoas têm início, mas eles vão se modificando no decorrer. E hoje você optou por fazer menos substituições. Alguns não puderam entrar no final do jogo. Ah, meu Deus do céu. E teve um parabéns pela vitória. Pela vitória, teve isso ainda. O Mauro discutindo com a gravação é maravilhoso. Se for ao vivo, você fica... Né, é uma reação. Agora, veja a indignação, o grau da indignação. Quer dizer, discutir com a gravação... Mauro César, hoje você caprichou. Parabéns. Hoje Não dá, né, Vanderlei? Hoje é brincadeira. Vai, Vanderlei. Vai. Pro Mauro César. Vai, manda. Depois disso? Agora. Não, claro, merece. Não, é atento, porque ele, digamos assim, foi um doce fiscal da nossa língua, ele tá certo. Tomara que todo mundo fizesse isso. Mas olha, o cara caprichou na coletiva. E não é a coletiva do Nogueirópolis, não. Coletiva do Flamengo.